Sabe aqueles elementos que você olha em alguns designs, algumas artes e fala: "Puxa vida, esse elemento é tão legal, como será que eu encontro ele no Canva, né? Como que eu pesquiso lá para encontrar esse elemento?". Nesse vídeo aqui eu vou trazer 5 palavras-chave que você pode utilizar dentro do Canva para encontrar elementos sensacionais para suas artes. Bom, é isso, então se prepare aí para já anotar esses elementos aqui, essas palavras-chave para você utilizar aí nos seus designs e criar, assim, artes cada vez mais legais e mais bonitas. Então eu vou separar aqui 5 palavras-chave que você pode utilizar tanto no Canva gratuito, no Canva Pro. Esses elementos, as palavras-chave que eu vou te apresentar aqui, ele vai trazer, né, elementos tanto no pago quanto no gratuito. Então você vai poder utilizar independente da sua versão. Então eu vou mostrar o elemento e vou mostrar aqui uma aplicação que eu fiz aqui nas artes para você conhecer e entender um pouco melhor do porquê eu utilizaria, porquê e como eu utilizaria esses elementos. Então vamos para a tela do Canva para a gente conhecê-los. E o primeiro elemento já está aqui na tela, é o pattern. Pattern, com 2 T's. É como se fosse um padrão, né? Um padrão assim. Eu gosto muito de utilizar esses elementos, então esse elemento ele está sendo utilizado aqui no fundo para fazer alguma textura, entendeu? Para fazer algum elemento de textura. Então eu vou clicar aqui em elementos e vou digitar aqui para você, ó, pattern. Então esse elemento aqui, ó, em elementos gráficos sempre, né? Todas as vezes que eu for mostrar aqui os elementos, sempre em elementos gráficos. Você vai clicar aqui em ver tudo, ele vai trazer vários elementos aqui como se fosse uma coisa meio padrão mesmo, assim. Se você dar uma olhada, prestar atenção aqui, ó, ele traz aqui algum elemento padrão, é legal para você fazer alguma textura. Então eu gosto sempre de utilizar na mesma cor do fundo, um pouquinho mais escuro, para dar um destaque, assim, para não deixar a arte tão vazia. Então o pattern é sensacional. Você pode descer aqui, ele traz vários formatos de padrões, com vários pontos, com várias linhas, com aqui curva, com setas. Inclusive foi esse que eu utilizei aqui no fundo, né? Só mudei a cor. Então o pattern, ele é muito legal para você colocar como uma texturinha ali de fundo, para você dar um destaque, não dar um destaque, mas para você preencher a sua arte, né, para que ela não fique tão vazia. Então o pattern é bem legal, eu utilizo bastante nas minhas artes aqui esse elemento do pattern. E o segundo elemento é o mesh. Quando eu encontrei esse grupo de elementos aqui, cara, eu achei bem legal, dá pra gente criar várias coisas aqui sim, pra gente criar um preenchimento das nossas imagens, mas numa forma um pouco mais leve. Aqui eles não são elementos muito que deixam pesada a sua arte, eles conseguem preencher de uma forma mais leve. Então eu vou clicar aqui em elementos e você digita mesh, sempre em elementos gráficos. Então ele traz aqui alguns elementos bem baseados assim em linhas. Então se você olhar aqui, ó, tem esse mesh aqui, tem aqui no fundo também, ó, meio que um 3Dzinho ali atrás, tá vendo? Ó, ele traz um efeito de profundidade. Aqui essa linha, aqui esses círculos. Então o mesh é bem legal para você decorar também as suas artes, mas de um efeito, mas que ela não fique tão pesada. Ela vai preencher, mas vai deixar ainda uma coisa mais minimalista, leve. Eu gosto bastante, ó, deixa eu apagar aqui, ó. Eu gosto bastante desse daqui sim também, ó. Esse daqui eu acho bem legal pra gente utilizar, ó. Então eu posso trazer aqui, ó, esse elemento. Então eu vou enviar ele lá pro fundo, tá? Eu vou enviar ele lá pro fundo e vou colocar aqui um mais escuro, vou colocar um pouco mais de transparência aqui, ó. É como se fosse uma coisa aqui no fundo, aqui uma coisa mais um chão, né? Como se fosse um chão aqui. Eu acho que fica bem legal, tá vendo? Então a gente consegue preencher as nossas imagens com esse mesh e não deixá-las tão pesadas. Então esses elementos aqui eu acho muito, muito legais mesmo. Ele tem uma infinidade de elementos aqui. É lógico, Canva, eu convido novamente a você a digitar isso e vai descendo e vai olhando aí, porque esses elementos aqui eu gosto bastante também para utilizar para decorar um pouco mais as minhas imagens. E o terceiro elemento é esse aqui, ó, blob. Blob. E como é que eu utilizo esses elementos? Eu costumo utilizar esses elementos aqui, que são os elementos bem abstratos, né? São os elementos bem abstratos, mas eles já deixam um pouco mais pesada a arte, então tem que tomar muito cuidado para não deixar uma densidade muito grande. Como o mesh, ele é um pouco mais leve, perceba que aqui não está tão preenchido assim, e aqui a gente já tem mais esse preenchimento. São elementos mais abstratos, eu gosto de utilizá-los aqui nos cantos, para fazer uma decoração nos cantos. Então eu vou clicar aqui em elemento e vou digitar blob, para você dar uma olhada, elementos gráficos. Então como que eu gosto de utilizar esses elementos aqui? Eu vou duplicar essa imagem para eu tirar aqui, por exemplo, vou tirar esses dois. Você pode utilizar esses elementos, eu vou colocar ele aqui, vou colocar ele verde, eu gosto de utilizar eles aqui nas bordas, então eu posso aumentar ele bastante aqui, ó, e jogar ele lá para o canto, para fazer meio que um abstrato, umas ondinhas. Então esses elementos eu gosto bastante de utilizá-los assim, nos cantos aqui das minhas imagens, para dar uma preenchida nela, mas aqui já é um preenchimento, eu posso dizer assim, um preenchimento um pouco mais agressivo do que o mesh, do que o pattern, tá vendo? Ele vai preencher um pouco mais, mas ele fica bem legal quando você utiliza assim nos cantos. Então o blob, ele traz várias formas aqui, um pouco mais bem diferentes assim, então é uma forma, já é um tipo diferente de design, não é um design tão mais minimalista, mas é um design que vai chamar mais atenção, um design mais dinâmico, etc.
E aí você consegue utilizar esse blob aqui. Eu gosto também, mas eu utilizo menos, tá? Eu utilizo menos. Mas esse blob aqui também é interessante para você preencher um pouco mais e dar um pouco mais de densidade para suas artes. E o quarto elemento é o doodle. Eu acho que se fala assim, doodle. Ele é muito bom para você fazer letterings, então ele tem muito elemento de lettering. Sabe aquelas frases que tem ali uns pontinhos, umas setinhas aqui? Ele é muito bom para isso. Ele traz vários elementos relacionados a isso, o doodle. Então aqui, ó, em elementos gráficos Vertudo, ele traz aqui, ó, para você dar um pouco de ênfase, umas carinhas diferentes. Sabe, como se fosse aqueles desenhinhos feitos à mão mesmo? Então ele é muito legal para você destacar alguma informação ali da sua arte. Por exemplo, aqui o celular, coloca isso aqui no canto do celular para dar uma ênfase a ele. Então, se você quer realçar alguma informação da sua arte, o Doodle é muito bom. Então, eu coloquei aqui as estrelinhas, coloquei aqui a lâmpada, coloquei aqui essas 3 linhas aqui. Então, se você faz lettering, conhece alguém que faz lettering, você pode utilizar isso daqui, ó, para você realçar aqui o Doodle. Eu poderia colocar isso aqui bem aqui, ó. Então, para dar um destaque, direcionar o olhar da sua audiência, ele é muito bom. Ele é muito bom para isso. Então, dá uma olhada aqui porque tem muitos elementos legais, muitos elementos legais. Ele não é tão denso quanto o blob, mas ele é mais do que o mesh. Então, ele traz um pouco mais de peso para sua imagem. Sempre usando com cuidado para você não encher de elementos na sua arte e ela ficar pesada e cansativa. Então, o Doodle ele é muito bom para isso, tá bom? E para fechar aqui com chave de ouro, temos o 3D Elements, 3D Elements. E aqui já toma mais um pouco de cuidado, porque são elementos bem mais pesados, elementos que preenchem muito mais, então toma muito cuidado para não encher desses elementos, porque eles deixam a arte mais cansativa mesmo. Mas ele tem vários elementos sensacionais, 3D Elements, e ele traz um efeito um pouquinho mais 3D do que qualquer elemento. Então, por exemplo, esse sino aqui, se eu digitasse, por exemplo, só sino, ele traz os elementos mais chapados, apesar de ter aqui alguns elementos 3D, mas ele traz alguns elementos mais chapados. Então a gente tem a diferença aqui de um 3D que ele faz ali é bem diferente, né? Então, se você tem esse estilo de design um pouco mais colorido, esse design um pouco mais, com um pouco mais de elementos, que não é o meu caso, eu gosto de designs um pouco mais minimalistas, aí você pode utilizar, tá? Então, esse tipo de elemento eu confesso que eu não uso muito, mas eu sei que é legal. Eu não uso porque o meu estilo de design não precisa utilizar isso aqui, não uso isso daqui com frequência. Mas ele tem muita coisa, ó, para um coraçãozinho aqui de curtida, aí um celularzinho aqui, um megafone, aí você vai descendo aqui, tem muita coisa, uma estrela, um pin. Então, esse elemento aqui é um elemento para artes um pouco mais, como que eu posso dizer aqui, mais dinâmicas, um pouco mais agitadas, vamos dizer assim, porque ele traz muito mais cor do que os outros elementos e traz um peso bem maior do que os outros 4 que eu mostrei aqui. Então use com cuidado, mas pode utilizar porque eles são muito bons para chamar atenção, né? Como tem muitas cores, eles acabam chamando bastante atenção quando a pessoa está navegando ali no Instagram. E esses foram os 5 elementos. Comenta aqui embaixo, eu quero saber, fiquei curioso aqui, qual desses você curtiu mais? Qual desses elementos você curtiu mais e vai começar a utilizar nas suas artes? E para eu saber que você curtiu e talvez fazer mais vídeos com outros elementos, clique em gostei para saber que esse vídeo foi legal, valeu a pena. E se inscreva no canal para você aproveitar todo o conteúdo que eu trago aqui diariamente, relacionado ao Canva, à criação de conteúdo, ao marketing digital, toda essa área aqui para você aprender a dominar cada vez mais. Então se inscreva no canal porque todo dia tem vídeo novo por aqui. Então eu te vejo aqui em outro vídeo aqui desse canal. Até a próxima. Fui!